tudo no universo parte de Deus e converge para Ele. A solidariedade das almas que povoam o universo infinito é resultado da força da unidade divina, que reúne a imensa diversidade dos seres em uma complexa rede de interações, interconectados, interdependentes. Gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Somos muitos, somos um. Atalhos e caminhos pra seguir. O importante é nunca desistir. Então agora vem viver em paz, cantar, sorrir e ser um pouco mais. Em cada dia uma esperança, a paz, a luz, o amor. Então eu te convido a refletir. Pense, não desista, fique aqui. Eu tenho fé, a vida é pra valer. Vencer na vida é viver. Mas eu te digo, viver vale a pena. Para cada desafio que vencer, você tem mil motivos para crescer. E mesmo que a vida diga não, sorrir caminhos pra seguir. O importante é nunca desistir. Então agora vem viver em paz, cantar, sorrir e ser um pouco mais. Em cada dia uma esperança, a paz, a luz, o amor. Então eu te convido a refletir. Não desista, fique aqui. Eu tenho fé, a vida é pra valer. Vencer na vida é viver. Então agora vem viver em paz, cantar, sorrir e ser um pouco mais. Em cada dia uma esperança, a paz, a luz, o amor. Convido a refletir. Pense, não desista, fique aqui. Eu tenho fé, a vida é pra valer. Vencer na vida
viver. Eu tenho fé, a vida é pra valer. Vencer na vida é viver. Eu tenho fé, a vida é pra valer. Vencer na vida é viver. Muito boa noite a todos. Hoje eu vou fazer uma leitura do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 89, na intimidade do ser. Vós, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Paulo, Carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Indubitavelmente, não basta apreciar os sentimentos sublimes que o cristianismo inspira. É indispensável revestirmos-nos deles. O apóstolo não se refere a raciocínios, fala de profundidades. O problema não é de pura cerebração, é de intimidade do ser. Alguém que possua o roteiro certo do caminho a seguir, entre multidões que o desconhecem, é naturalmente eleito para administrar a orientação. Detendo não tão copiosa bagagem de conhecimentos acerca da eternidade, o cristão legítimo é pessoa indicada a proteger os interesses espirituais de seus irmãos na jornada evolutiva. No entanto, é preciso encarecer o testemunho, que não se limita à fraseologia brilhante. Imprescindível é que sejamos revestidos de entranhas de misericórdia para enfrentarmos com êxito os perigos crescentes no caminho. O mal, para se ter terreno, compreende apenas a linguagem do verdadeiro bem, o orgulho, a fim de renunciar aos seus propósitos infelizes. Não entende senão a humildade. Sem espírito fraternal, é impossível quebrar o escuro estilete do egoísmo. É necessário dilatar sempre as reservas do sentimento superior, de modo a avançarmos vitoriosamente na senda da ascensão. Os espiritistas sinceros encontrarão luminoso estímulo nas palavras de Paulo. Alguns companheiros, por certo, observarão em nossa lembrança mero problema de fé religiosa, segundo o seu modo de entender. Todavia, entre fazer psiquismo por alguns dias e solucionar questões para a vida eterna, há sempre considerável diferença.
O sofrer é um bem divinal que o Senhor nos envia do astral. É o cadinho imortal da perfeição a nos redimir das nossas vidas mal vividas ante o Evangelho todo luz. Sois a apoteose do amor, redime nossa dor com Jesus. Movimentai vossas falanges protetoras, dai-nos as bênçãos redentoras, balsamizando os corações. O sofrer é um bem divinal que o Senhor nos envia do astral. É o cadinho imortal da perfeição a nos redimir das nossas vidas mal vividas ante o Evangelho todo luz. Sois a apoteose do amor, redime nossa dor com Jesus, redime nossa dor com Jesus. Boa noite, queridos amigos. Esse dia quentinho, nós estávamos escolhendo a música que nós ia fazer de prece, a música de abertura, e nós pensamos, vamos chamar Bezerra de Menezes, né, através da prece. Como diria um amigo nosso, é especial de primeira, né? Nada melhor do que contarmos com a presença espiritual de Bezerra de Menezes, toda a sua equipe, que sabemos, mesmo que não os vejamos, eles estão conosco sempre, representando Jesus mais perto de nós. E com certeza essa vale pela nossa prece, nos sentimos elevados, sabemos da importância e da gravidade do tema que abordamos nesse mês, já comentamos na semana passada, mas hoje nós chamamos uma equipe de peso, né, para falar do tema, né, mano? Os nossos amigos lá de longe, lá do Fraternidade Espírita Esperança, que vem sempre quando a gente chama, e no Setembro Amarelo já é uma tradição. A gente ia chamar, nós íamos chamar no mês passado, a gente pensou, não deixa pro mês que vem, que daí dá setembro e aí o pessoal vem de novo, e todos os setembros, né, nós temos contado com as palestras dos amigos de Getúlio. E é sempre uma imensa alegria para nós, porque nós amamos essa família, e hoje eles trouxeram mais uma pessoa que já esteve aqui também, né, Jefferson? Noutras vezes, e agora vem junto fazer parte dessa roda de conversa que nós teremos hoje. Então, meus amigos, a Lia, a Isa e o Jefferson, sejam bem-vindos. O Leandro também, o Eduardo, eu não esqueci. Sejam bem-vindos, queridos. A tribuna, o palco é de vocês, podem se organizar, sintam-se à vontade, tem 3 copos d'água também. Vocês podem usar os microfones de mão ali. Só temos 2, então vou ter que revezar ali, talvez um deles.
Ó, então... Deixa eu abraçar. Eu tô bem, Geraldo, sabe? Obrigada. Mônica, tudo bem? Alegria imensa. Deixa eu passar aqui o nosso... Quer sentar onde? Eu passo por aqui. Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos para esse momento onde nós agradecemos primeiro a oportunidade, né, dos nossos amigos que sempre nos convidam, de estarmos sempre juntos. E para essa noite, a nossa proposta é um pouco diferente, porque geralmente nós viemos falar de forma mais individual, cada uma com a sua parte, mas para hoje a reflexão vai ser através de uma roda de conversa, onde junto com o Gé, com a Lia, nós vamos poder realmente conversar sobre o tema, os motivos para ter fé na vida. O ser humano, ele aprende, ele cresce e ele se desenvolve quando ele tem espaço para pensar, para questionar, para conversar. A fala de hoje vai ser intermediada por algumas perguntas que foram previamente preparadas, pensadas, com o intuito de nós chegarmos nos pontos principais da nossa conversa. Então, vamos lá. A primeira pergunta será direcionada para o Gé. A Lia, fique à vontade para refletir junto e dar a sua contribuição. Então, quando nós falamos em vida, ela é sempre permeada pelos mais diversos desafios, onde muitas vezes no meio espírita nós escutamos a expressão "a minha nada mole encarnação". Gé, como nós podemos encarar os momentos onde nós nos sentimos tristes, desamparados, sem propósito? Inicialmente, quero cumprimentar a todos, dar uma boa noite, que sejam todos bem-vindos e agradecer, né, mais uma vez aí a direção da casa, a espiritualidade que nos assiste hoje, espiritualidade e direção da casa aí também, pela oportunidade de estarmos aqui, Paula, e fazer essa roda de conversa, uma atividade diferente, né? E estamos nesse Setembro Amarelo, como tu citaste antes. Eu acredito que é importante falar sobre a vida, especialmente sobre a fé na vida. Então, fomos desafiados pela Isa aí a fazer essa roda de conversa, uma atividade que a gente fez lá na Fraternidade também. Estamos aqui hoje. Muito obrigado pela acolhida. E respondendo a tua pergunta, Isa, momentos tristes, né, deprimidos e sem proposta. Eu acredito que a gente sempre tem que lembrar dos ensinamentos de Jesus. Devemos enfrentar com bom ânimo e coragem. Né? No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa foi a frase de Jesus registrada por João. Então a gente começa a nossa roda de conversa já com esse pilar principal que a gente vai construindo hoje, que é o ânimo, a coragem, né? Que é um dos pilares também da fé. E hoje nós estamos assim num mundo de desafios, de muita turbulência, que às vezes a gente não sabe aonde está, o que fazer, como agir. Estamos todos tumultuados da cabeça, tantos eventos acontecendo, que nos parece que a gente não vai conseguir dar a volta de tudo isso. E mais uma vez a gente tem que lembrar de Jesus. Ânimo, ânimo, ânimo e coragem. Por mais desesperador que esteja a situação, nós temos que ter essa posição. E a frase provocativa da Isa, né, minha nada mole encarnação, nos remete sempre a uma frase cômica, porque nós lembramos de programas de televisão, às vezes umas piadas que fazem com essa passagem, né?
Mas ela também, no fundo, nos faz refletir um pouquinho mais quem somos e o que estamos fazendo nesse mundo, nesse momento, nessa existência terrena. Que às vezes temos dores, sofrimentos, angústias, depressões, raivas, sentimento de vingança, e por outro lado, às vezes temos alegria, felicidade, encontros que nem esse, e muita alegria, muito amor, muito carinho, né? Temos momentos felizes. E esse pacote todo de emoções que estamos vivendo a cada instante, qual o nosso papel diante disso tudo, diante da vida? Qual o chamado que o Criador nos faz? Será que é para ficarmos desanimados, tristes? Ou será que é para enfrentarmos a vida com coragem e ânimo? Então já fica aqui o início da fala, o início da nossa roda de conversa, esse primeiro ponto, para a gente guardar dentro de nós, dentro do coração, dentro da mente, que tenhamos ânimo. Boa noite. Para mim é uma grande alegria, uma enorme satisfação estar aqui de volta com vocês, que são os nossos amigos, a nossa família do coração. Muito bom estar aqui. E complementando o que o Gé já colocou tão bem, nós nos sentimos assim em muitos momentos. Eu me sinto, acredito que todos vocês têm momentos de maior tristeza, desânimo, vontade de se isolar, enfim. É normal, sim, faz parte da nossa vida. Nós estamos num mundo de provas e expiações ainda, passando para o mundo da regeneração, numa transformação, mas ainda vai demorar um pouquinho. Então é justo que todos nós vivenciamos coisas parecidas. Então quando eu penso que não é só comigo, que as outras pessoas também vivem esses momentos, parece que a vida não se torna tão pesada. Porque quando eu tenho aquela ideia falsa de que na vida do outro está tudo bem, os outros não acontecem o que acontece comigo, só eu sou injustiçado, só eu acontecem coisas ruins, se torna muito pesado. Mas quando a gente tem a consciência certa de que acontece comigo, mas acontece com o Gé, acontece com a Isa, se eu pedisse para vocês, nesses momentos, também acontece com vocês. Então a gente compreende que é geral, que é próprio do ser humano, que nós estamos num caminho evolutivo, mas que nunca estamos sozinhos. Então o Espiritismo vem nos ensinar que nós estamos amparados o tempo todo. Desde que nós nascemos, nós temos o nosso mentor, ou anjo da guarda, como alguns gostam de chamar. Desde que nós reencarnamos, tem esse espírito, nosso amigo, nosso protetor, que nos acompanha. Fora os espíritos amigos e familiares de outras encarnações que agora a gente nem está recordando. Eles estão apostando em nós. Eles estão querendo que a gente venha e que dê certo, então nós não estamos sozinhos. Lembrando do GPS, o GPS do carro, quando você quiser chegar em algum lugar que você não conheça, você conecta e vai te informar e te colocar no lugar certinho, né? Não tem problema, você aciona ali, você vai chegar no destino. Para nós espíritas, sabemos que nós temos também um GPS, só que o nosso GPS é espiritual. Nós, no momento que nós quisermos nos conectar com o nosso mentor, com esses espíritos amigos que nos auxiliam, basta pedir. Aí entra a minha humildade de dizer: eu estou precisando da tua ajuda agora. Me ajuda, me ampara. Nesse momento eu não sei o que fazer. Nesse momento eu só tenho vontade de chorar. Não quero conversar com ninguém. Quero me isolar. Me ajuda, me ajuda. E eles ajudam. É imediato. A nossa conexão é imediata. Se eu pedir, se eu acreditar, e além de acreditar, ter fé, que é assim que funciona. Então, nós que estamos nessa caminhada de estudos, né, do Espiritismo há um bom tempo, está já certo em nós que é assim que funciona. Eu acho que isso é a parte mais bonita da doutrina, que ela vem e te traz o consolo e te diz: tu nunca está sozinho. Por mais que tu pense que está sozinho, você tem essa conexão espiritual. Mas esse GPS espiritual que todos nós temos tem que ser acionado por nós. É por mim.
Ninguém pode fazer por mim. É cada um de nós que tem que saber o momento certo que precisa acionar esse GPS espiritual. E no momento que a gente compreende que é assim que funciona, a nossa vida fica mais leve, fica mais fácil. Porque tu pensa, agora eu estou assim, mas daqui a pouco passa. A espiritualidade está comigo, eu não estou sozinha. Quando a gente fala de Chico Xavier, se imagina, Chico psicografou mais de 450 obras, foi um médium extraordinário, foi conhecido pelo mundo todo. Ele deve ter tido uma vida maravilhosa, ele deve ter nascido num berço de ouro, teve pais maravilhosos, dinheiro à vontade, nunca passou por necessidade nenhuma e ele se transformou nesse médium maravilhoso. Mas quem estuda sabe que não foi assim. Ele ficou órfão de mãe aos 4 anos, teve a mediunidade muito cedo, os espíritos, né, conversando com ele, exigindo dele, passou necessidades, morou com a madrinha que o castigava fisicamente, teve que trabalhar desde criança para ajudar a sustentar a casa e os irmãos, tinha sempre uma saúde muito frágil. Então ele foi um menino que passou por muitas dificuldades. Ele tinha tudo para dar errado, mas o que ele acreditou foi na mensagem que ele recebia, que ele podia dar certo, ele podia fazer o bem, ele podia praticar a caridade mesmo sem ter recursos. E foi o que ele fez uma vida inteira, né? E ele se transformou nesse médium, nesse ícone do espiritismo que todos nós conhecemos. Então é isso, todos nós estamos no mesmo barco. A minha vida não é mais fácil do que a vida de vocês e vice-versa. E quando a gente compreende isso, que a gente consegue olhar o todo das encarnações, quando eu consigo sair de dentro de mim, do meu umbigo, e olhar as outras pessoas, eu entendo que é assim para todo mundo. Só quero fazer mais um complemento aí, se me permite. Muito boa a tua fala, ali, adorei. E ali traz para nós um outro elemento importante, fazendo analogia com o GPS. A gente está acostumado com o GPS do carro, né, do telefone, enfim, de várias outras formas aí. E esquece que nós temos um GPS também muito importante, que nos conecta à espiritualidade. E às vezes a gente esquece de ligar a ele. E dentro desse contexto que a Lia colocou também, é sempre bom lembrar que vivemos num mundo de provas e expiações. Estamos aqui sempre provando ou espiando, né? Apesar de agora estarmos a passos largos aí para o mundo da regeneração, temos que lembrar disso também. E quando a gente aceita que estamos no mundo de provas e expiações, quando a gente, principalmente espíritas, que acreditamos na reencarnação, nós sabemos que vamos viver para sempre. Somos eternos. Então, às vezes, nos bate o desespero, a agonia, a angústia, e a gente esquece disso. Esquece do bom ânimo, esquece de ligar o GPS, e esquece que amanhã a gente vai estar numa outra condição. Que as coisas são momentâneas, e elas são momentâneas até que a gente queira. Quando a gente quer, a gente ativa o GPS, bota o bom ânimo, né? Tem atitude e lembra que vai ser eterno. É só um pequeno momento aqui. A gente vai superar tudo e vai chegar lá na frente bem melhor. Então, eu queria fazer esse complemento à tua fala ali, que foi, achei bem fantástica essa analogia aí do GPS. E nesse sentido que vocês vêm trazendo de compreender os sentimentos como talvez o passo inicial para qualquer movimento, como seres humanos, vocês acham que é normal o sentimento de querer desistir? E como nós podemos compreender o recomeço? É possível recomeçar? Com certeza. É normal querer desistir e é possível recomeçar, que é o que a gente faz todos os dias. Desistir, normalmente o que a gente quer desistir é da dor, é do sofrimento,
se pensa em desistir da vida. Eu mesma já pensei em desistir mais de uma vez da vida, mas graças a Deus estou aqui, porque existe esse recomeço, né? Existe esta oportunidade. Todos os dias Deus nos proporciona a oportunidade de recomeçar. E quando você está lá no fundo do poço, que parece que nada mais existe, se você conseguir se reconectar, se você lembrar da tua espiritualidade, é o que mais vai te dar força de te tirar desse lugar escuro, sombrio, que muitas vezes as pessoas acabam entrando não por querer, porque são questões da vida, é muito complexo. A gente jamais pode dizer para aquela pessoa: ah, tu tá assim por causa disso, por causa daquilo. Ninguém sabe da vida do outro. A gente não consegue compreender a dor do outro, a individualidade do outro, porque nós somos únicos, né? Nós somos criados simples e ignorantes e viemos fazendo uma caminhada. Cada nova encarnação, novo aprendizado, novas qualidades, novas virtudes a gente vai adquirindo, vai se melhorando. Hoje, nós somos um somatório de tudo que a gente já viveu até agora, com certeza muito melhores do que já fomos no passado. Como se diz, hoje nós somos a nossa melhor versão. Então, é possível recomeçar sempre, porque a vida não tem fim, né? O contrário de morte é nascimento, mas o contrário de vida não existe, porque a vida é eterna. Desde que nós somos criados, nós não teremos mais fim. E talvez é o que mais seja a tristeza daquele que se suicida no momento de chegar do outro lado, na vida espiritual, e continuar vivo. Aí vem uma decepção muito grande, porque não encontrou a morte, encontra a vida. E essa vida muito mais ativa, porque depois do desencarne, nós ficamos sem o corpo físico. E o nosso espírito está liberto. Então, tudo é mais vivo. Os nossos sentimentos, as nossas emoções, tudo é vivo de verdade. Não tem mais o corpo físico para amortecer. Mas, com certeza, nos dias que a gente está vivendo, cada vez mais tem muita tecnologia, muito afastamento das pessoas. E o que a gente mais precisa é de reconexão. Se conectar com as pessoas. Porque no momento que tu tem o olhar da outra pessoa, que tu tem o afeto, que tu tem o cuidado, que tu tem a palavra da outra pessoa, isso te dá ânimo. Isso te dá a força de recomeçar todos os dias. Mas eu acredito assim, ó, que a doutrina espírita, não desfazendo nenhuma religião, porque todas são importantes, todas são boas, mas a doutrina espírita é aquela que te oferece a mão. Aquela que te dá o consolo, porque a gente entende que a gente não precisa ser perfeito para ser amado por Deus. Deus nos ama exatamente como a gente é. Tu não precisa ser perfeito. Ele te ama no erro e te ama no acerto. Ele te ama quando tu tá lá no fundo do poço, na escuridão, ele continua te amando. Ele não exige nada de nós, ele só ama, ele só dá. Ele só é vida, ele só é luz. E quando a gente compreende isso, não tem problema se eu errei. Eu posso fazer de novo. Deus está me amando de qualquer forma. Isso fica mais leve. Eu não posso me cobrar tanta perfeição, porque senão a vida se torna muito pesada. Mas eu acredito sim, e o Gé vai agora complementar a minha fala, que eu recomece todo dia. Aqui mesmo a gente está recomeçando nessa nossa fala, te dá mais ânimo para recomeçar de novo. Muito bem colocado ali essa questão de recomeçar. E a pergunta, ela tem uma dualidade, uma ambiguidade. Querer desistir e recomeçar. Já aí a gente já tem que ficar pensando, né? Pô, quero desistir, mas eu tenho que recomeçar? Como é isso? E às vezes a gente não consegue fazer essa reflexão. E a gente tem que lembrar que cada vez que abre os olhos de manhã, recomeçamos. Foi dado o start. Então, todo dia a gente recomeça, mesmo não querendo. Né? Mesmo querendo desistir. Eu quero desistir. Não, eu abro o olho, recomeçou. E aí é uma dádiva. Uma dádiva, né? Tem que agradecer todo dia, quando acordou, já dizer assim: obrigado, Pai, por me reconstituir ao corpo físico. Para mais esse dia.
enfrentamentos, de alegrias, de momentos felizes, momentos tristes. Como a Lia disse, todos aqui passamos por isso. Estamos nesse mundo, nessa condição. Então, o querer desistir, a gente tem que parar às vezes, respirar, se apoiar em alguém, conversar, mesmo que pareça difícil, e lembrar que a gente recomeça. Recomeça. Eu gosto muito, muito de uma frase de Chico Xavier, eu até trouxe anotada aqui, para não esquecer de falar exatamente o que ele falou. Ele dizia assim, ó, não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, mas podemos começar agora e fazer um novo fim. Veja que profunda essa frase. Eu tenho ela no meu escritório, na parede. Eu acho uma frase fantástica e todo dia eu leio ela. Então, aquele momento que tem aquele problema, aquela dificuldade, eu só olho para a parede. Agora é a hora de recomeçar. Porque o recomeçar, eu dei um exemplo da manhã, quando a gente abre os olhos, mas o recomeçar pode ser agora, nesse exato momento. Pode ser amanhã, pode ser ano que vem. Pode ser numa próxima vida, uma próxima reencarnação. O processo é íntimo de cada um. Eu começo quando eu quero. Eu recomeço quando eu quero. Só que o universo ele vai te dando condições para você ir para frente. Que é o nosso objetivo, é evoluir. E como bem disse a Lia, Deus não escolhe ninguém. Porque se ele escolhesse alguém, não, o Paulo é meu preferido agora, hoje, como ele está sorrindo, eu vou atendê-lo. Ele é merecedor, ele está feliz, ele canta bem. Não, mas o Leandro está triste, cabisbaixo, deixa ele lá. Não, porque daí Deus não seria imutável. As leis divinas, elas não teriam a mesma regra, a cada pouco mudando. Então a Lia levantou um ponto muito importante aqui, também de reflexão. Olhar para a criação, olhar para Deus, ver que Ele é imutável. Nunca, nunca vai mudar. Quem tem que mudar é nós. O nosso ser, o nosso íntimo. E o recomeçar é isso. É um pouquinho, a gente vai indo. Um pouquinho por dia. Entendendo, nos reunindo aqui, nessa casa fraternal, que oportunizou essa roda de conversa, para todos nós estudarmos aqui. Nós aqui só estamos intermediários de uma palavra, de um texto, de uma conversa. Mas aqui todos nós estamos aprendendo. Eu, a Lia, a Isa, todos nós. E é importante, nesse momento, promover isso, Paulo. Por isso que eu fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Porque essas atividades, elas têm que ser expandidas. E a doutrina espírita, o Consolador que Jesus prometeu, está aqui. Ela é tão jovem, mas está se difundindo. E se a gente para e reflete todos os ensinamentos, não só de Allan Kardec, mas também Chico Xavier, Divaldo Franco, que são nossos ícones, né? É muita informação ali que a gente pode vencer o dia a dia, o recomeçar, sempre com bom ânimo, sempre lembrando do GPS. Isso é muito importante. E através do que vocês vão trazendo e pensando, nós compreendemos que nós somos um somatório de vidas, de histórias, de marcas, e talvez pensando em todo esse complexo que é o ser humano, nós podemos também pensar que muitas vezes nós nos perdemos com crenças limitantes, com pensamentos que ficam fixados, cristalizados, com sentimentos que não conseguem tomar um novo rumo. E muitas vezes usamos justificativas como: no meu tempo não era assim. Ou aquela famosa síndrome da Gabriela: eu nasci assim, vou morrer assim. E talvez isso nos instiga a pensar sobre a importância de acolher o passado, viver o presente, mas ter propósitos para o futuro. E eu gostaria, Jé, que tu puxasse esta reflexão da importância de
ordenar, de organizar, de trazer para dentro os tempos da vida que existem internamente? Ótima provocação essa pergunta, Isa. Nós temos os 3 tempos aqui nessa existência: passado, presente e futuro. Isso a gente aprende desde pequenininho, não só na doutrina espírita, mas como na escola também. Só que nós que acreditamos em reencarnação, a gente se esquece que esse cidadão que vocês estão enxergando agora, que meu nome é Jefferson, mas carinhosamente vocês viram que me chamam de Jé. E lá na minha cidade todo mundo me chama de Jé. E como vocês são meus irmãos queridos, também podem me chamar de Jé. Eu fico feliz. Porque a gente se aproxima fraternalmente quando alguém te chama pelo apelido, né? Fica menos formal. Então eu gosto. Gosto mesmo. Então esse cidadão que vocês estão enxergando aqui agora, com esse corpo, o óculos segurando aqui, daqui a um tempo, ele não vai mais existir. O CPF, a identidade que sou hoje, ele não vai mais existir. Ele vai desaparecer. O que vai sobrar é os muitos eus, é a legião que tem dentro de mim de todas as reencarnações que eu passei. Então a gente é o somatório de tudo isso até esse exato momento. Como a Lia falou antes, hoje a gente é a melhor versão de nós mesmos. Então quando a Isa fala lá, no meu tempo não era assim, essa frase a gente não pode tomar como verdade. Porque o meu eu de 10 anos atrás não é o meu eu de hoje. O meu eu da outra vida, 100, 200, 300 anos, não é o meu eu de hoje. Porque a gente experimentou, aprendeu, vivenciou, superou várias situações e a gente evoluiu. Então, no momento que eu penso no passado e fico preso nele através de sentimentos ruins, rancores, sentimento de vingança, sentimentos depressivos, eu fico isolado, preso lá dentro, com a mente cristalizada, como citou a Isa. Eu não me liberto do passado. Eu fico lá, preso lá. Então, como é que o meu eu do presente vai para frente? Se eu estou vivenciando lá atrás. Só que lá atrás já passou. A gente está avançando sempre, a cada instante, a cada momento. Então a pergunta de hoje, agora, para todos nós, assim, refletir um pouquinho. Como eu quero meu futuro? Será que eu vou ficar preso lá atrás? Ou eu vou melhorar e construir um presente para ter um futuro melhor? Porque se a gente está nesse ciclo de ir e vir, às vezes a gente está preso em situações do passado que nós ficamos lá, cristalizados, parados, 1000 anos, 100 anos, 200 anos. E estamos aqui de novo. E a reencarnação nos reúne, especialmente na família, para que nós possamos quebrar esse ciclo do passado. Para que nós possamos parar ali, entender aquele irmão, entender aquele parceiro de caminhada. Então, assim, ó, o presente eu vejo que é o melhor e mais importante tempo que a gente deve ter. Porque é agora, aqui que a gente está. É nesse momento que nós estamos refletindo sobre isso. Então, quando eu for para minha casa, para o meu trabalho, onde? Meu convívio, é dali para frente que eu quero saber como é que vai ser meu futuro. Quais são as minhas ações, minhas atitudes para enfrentar lá na frente, e talvez eu não esteja nessa condição. Então, sim, a gente tem que pensar no passado, claro, ele é o nosso eu, é tudo o conjunto de coisas, de ensinamento, de tudo que nos formou, mas viver o presente para fazer um futuro melhor.
e tentar quebrar esse ciclo. Nos conhecendo, nos entendendo. E vocês vão ver que quanto mais a gente pensa, quanto mais a gente reflete sobre nós mesmos, é mais fácil avançar. E com todo o ensinamento que nós temos hoje, é mais fácil avançar. Então pensamos nisso. O passado é para deixar no passado lá. Para refletir, para construir o nosso presente no sentido de reflexão. Mas a pergunta é, como eu quero estar no futuro? Do mesmo jeito que estou hoje? Essa pergunta é para todos nós, mas especialmente para cada um responder. Porque cada um sabe o que está vivenciando agora. E talvez essas vivências venham lá de trás. Mas essa legião que vive dentro de nós, ela só vai aumentar. Ela não para aqui. Porque a gente vai encerrar essa reencarnação em 20, 30, 40, 50, 100, sei lá quantos anos, e nós vamos para uma próxima. E essa bagagem a gente vai levar junto. E lá a gente vai formar mais um pedacinho da nossa legião. Mais um pedacinho do meu eu. E vamos indo. E o nosso objetivo é chegar à perfeição. E nós vamos chegar. Todos nós que estamos aqui vamos chegar. De um jeito ou do outro a gente vai chegar. Isso eu posso garantir para vocês. Porque foi Jesus que falou. Nosso modelo e guia disse. E ele está lá nos esperando. Então, pessoal, essa é a reflexão. Como eu quero que seja o meu futuro? Comece hoje. Já falou tudo, mas eu vou complementar rapidinho. Uma parte importante do passado é que todos nós trazemos muitas coisas, muitas vivências que hoje a gente não recorda, que está no nosso inconsciente, mas que faz parte de nós, mas que a gente tem que acolher. Tudo que a gente já viveu tem que ser acolhido por nós. Tenha sido bons momentos ou não, acolhe, aceita, ressignifica aquilo que não foi tão bom e segue a tua vida. Porque no momento que a gente não quer acolher, que a gente renega o nosso passado, nós não conseguimos ir para frente. Porque sendo esse somatório de tudo que a gente já viveu, o passado está em nós e ele vai continuar em nós. Então, no momento que a gente acolhe tudo que a gente viveu, aceita e segue a vida, fica mais leve também. Porque é certo que a gente já teve muitas vivências ruins, negativas, pesadas no passado. Porque a própria civilização vem de uma evolução pesada. Né? A gente vivenciou guerras, massacres, inquisição, enfim, tantas coisas que a gente já teve lá. Isso está em nós. No momento que a gente acolhe isso e traz para a luz, a nossa vida flui, se torna mais fácil. O Espiritismo nos ensina que a gente só tem o hoje para viver. Não adianta querer viver de passado, que não vai dar certo. Viver de futuro, menos ainda, né? Aí ou tu fica depressivo, ou tu fica muito ansioso. Então, vivendo o hoje, o agora, focar naquilo que eu estou fazendo, é a melhor forma para evoluir. Então, se eu estou aqui falando, eu tenho que estar aqui falando. Eu não posso estar lá em casa pensando o que eu vou fazer amanhã de almoço. Não vai dar certo. Eu tenho que estar aqui de corpo e estar aqui de alma. Se eu estou lavando a louça, que eu esteja lavando a louça e assim por diante. Então, isso também a doutrina espírita nos ensina. Aproveita o momento que tu está vivendo, porque ele nunca mais vai se repetir. Apesar de parecer, às vezes, a nossa rotina pesada, todo dia é igual. Desperta lá, tem que levantar, trabalhar, fazer tudo. Não é igual. É sempre diferente. É sempre uma nova oportunidade de viver. E o futuro, como o Gé já falou, vai depender de nós. Nós não nascemos com um destino, como muitas pessoas acreditam. Eu nasci destinado a ser tal coisa e morrer de tal coisa e vai ser assim. Não existe. Nós nascemos com algumas coisas pré-destinadas a acontecer, mas é o nosso livre-arbítrio, é o meu dia a dia que vai fazendo o meu futuro. Então, agora eu estou fazendo o meu amanhã. E assim por diante. Se não está tão legal assim a minha vida, está na hora de eu arregaçar as mangas e fazer melhorar.
porque eu tenho esse compromisso. No momento em que a gente tira o peso das outras pessoas de dizer, minha vida está assim, está ruim por causa do pai, da mãe, do marido, dos filhos, do patrão, isso acaba arrastando, atrasando a nossa evolução. Quando eu assumo, não, está assim porque eu sou assim, e porque eu quero que seja assim. No momento que eu quiser mudar, eu mudo. Eu não dependo das outras pessoas. Eu faço a minha vida. Então, a doutrina espírita nos ensina isso. E, às vezes, quando tu chega nesse ponto, tu leva um choque de realidade. Porque tu entra muito com aquela ideia do coitado, do vítima. Eu estou assim porque me fizeram mal, ou porque estou obsediado, as coisas não vão para frente porque me fizeram um trabalho. No momento que a doutrina espírita te esclarece, tira tudo isso da tua visão. Não, é tu que tem que melhorar. Teu pensamento, teu sentimento e tua ação. As três coisas têm que estar em coerência. O que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço. E a vida vai para frente. Então, complementando um pouquinho o que o Jé falou, vou ficar por aqui e volto para a Isa. Eu vou falar mais um pouquinho, se me permite. Eu estava aqui pensando agora o que a Lia estava falando, e me veio à mente, há quanto tempo a gente está nessa situação de idas e vindas, nesse mundo de provas e expiações? Provando e expiando. Há quanto tempo? É muito tempo. Só que, junto, a gente pensa, quantas informações nos foram entregues para despertar? Vamos puxar lá, Velho Testamento, mais de 5.000 anos. Novo Testamento, Evangelho, Boa Nova, trazido por Jesus Cristo. E ele prometeu o Consolador prometido, a doutrina espírita, bem jovenzinha ainda. Depois, mais recente, nossos amigos Chico Xavier, Divaldo Franco. Quantas obras, que nem lembrou ali, mais de 400 obras oficiais, 700 e poucas extra-oficiais. Divaldo também, várias obras. Todas com ensinamento para quê? Para a gente despertar. A gente acordar. Pessoal, vamos lá. Vocês têm muita informação já. Vamos despertar. Então está no momento de nós ter um despertar da existência. Um despertar da existência. Existência nossa, íntima. E o momento é agora. É agora. Então, ali bem lembrou, né? Presente. Agora, se eu estou fazendo agora, eu vou fazer isso bem feito. Não, mas eu não gosto, mas eu estou fazendo. Mas então faça bem feito. Faça bem feito. Porque ali tu vai começar a exercitar o amor. E as coisas vão começar a fluir melhor. E a partir daquelas pequenas coisas que a gente vai fazendo no dia a dia, é que vai despertando esses momentos melhores. A gente vai construindo o nosso amanhã melhor. A gente vai nos melhorando. A gente melhora não só como pessoa, mas melhora como sociedade, como amigo, como marido, como filho, como ser existencial que eu sou. E a gente se conecta com o universo e as coisas vão acontecendo. Então nós precisamos desse despertar existencial. Nós estamos cansados já de voltar para a espiritualidade. Vem para o mundo de prova e expiação e vai e volta, e vai e volta. Quantas vezes a gente já foi? E nós temos muita informação para despertar. Muita. Temos que quebrar isso dentro da gente. Isso me inclui também. É um exercício que quando a gente estudou para essa roda de conversa, me fez pensar muito, mas muito, em toda situação. A gente fica ali fixado em algo e não consegue sair. Fica ali preso. Então, pessoal, queridos amigos, irmãos, despertar da existência. Se lembrem disso. Nós temos que aproveitar essa existência para despertar, para ir.
Então a gente está construindo aqui, nessa roda de conversa, alguns pontos importantes para nós ir gravando na mente, né? Bom ânimo, coragem, GPS, o despertar da existência. Então são pontos que amanhã hoje de noite, quando a gente deitar na cama e começar a pensar, refletir, todos nós vamos, de repente, acender aquela pequena luzinha que tem dentro da gente. Para dizer, não, amanhã eu vou tentar fazer isso melhor. Vou fazer aquilo melhor. Para construir um futuro melhor. Para nós. Para a sociedade, para tudo. Então esse complemento que eu queria fazer ali na tua fala. Muito obrigado. E talvez nisso que vocês vão trazendo, nós podemos concluir que a nossa sociedade, enquanto seres humanos, nós vivemos o movimento de varrer para debaixo do tapete. E talvez esse é o movimento, já que tu coloca, de uma forma mais metafórica, que está na hora de levantar esse tapete e começar a encarar todos os processos que existem e que tem jeito de resolver. E talvez essa luz que vocês colocam, que é a nossa consciência, um outro exemplo que eu gosto muito é de quando nós vamos limpar, por exemplo, um lugar escuro. Imaginem um porão antigo. Se eu entrar na escuridão total, eu vou me bater em todas as coisas que tem lá dentro. Eu não vou conseguir organizar. No momento que eu acendo uma pequena chama de luz, eu começo a perceber o que compõe o espaço e o meu movimento se inicia. Então, a consciência precisa existir, olhando para o passado, vivendo o presente, mas podendo planejar o futuro. E pensando nessa conexão que nós viemos conversando, vamos nos encaminhando para a penúltima pergunta, com a palavra-chave do auto-perdão. Então, mãe, que também é minha mãe, como você enxerga o papel do auto-perdão no processo de encontrar sentido nas nossas vidas? É fundamental o auto-perdão, que é o se perdoar, né? Cada um de nós, a gente buscar fazer esse processo de se perdoar. Porque acreditem, não tem nada que eu tenha feito ou que você tenha feito que não mereça perdão. Deus perdoa tudo, o tempo todo. Então, esse auto-perdão é fundamental para a nossa vida poder ir para frente. Se eu me perdoo, eu tenho capacidade de perdoar as outras pessoas. Mas, normalmente, nós somos os piores carrascos conosco mesmo. A gente se condena de uma forma que tu não permite que a tua vida flua. Tu fica preso naquele erro do passado e fica se castigando, castigando, castigando. E o que faz isso? Abre margem para obsessores, que são espíritos que lhe influenciam de uma forma negativa. E se você abre margem para obsessores, eles vão fazer que você se culpe ainda mais. E isso prende a pessoa. É como se ela andasse com uma bola de ferro nas pernas. Ela não consegue andar para frente, porque a culpa segura, a culpa segura. Então, é uma reflexão que a gente faz. Se Deus, que é todo amor, misericórdia, perdoa de tudo que a gente já fez, por que a gente não pode se perdoar? Isso é orgulho. Se Deus perdoa tudo e eu não me perdoo, será que eu sou melhor? Será que eu sou maior que Deus se eu não posso me perdoar? Quando Jesus ensinou, não se perdoa apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Quando ele fala isso para Pedro, ele quis dizer o quê? Que o perdão é infinito. Que todos os erros merecem perdão. Porque é no erro que a gente aprende. E não existe nada que não tenha perdão. Tudo se perdoa. Porque todos nós somos seres humanos falíveis. Nós estamos no mesmo momento na reencarnação, nesse processo que a Terra está passando. A dor é a mesma. A dor da perda de um filho aqui, ou lá do outro lado do mundo, é igual. Uma mãe que perde um filho aqui em Barão de Cotegipe vai sentir a mesma dor uma mãe que perde seu filho lá na Argentina. E assim por diante. Por quê? Porque Deus nos iguala no sofrimento e na dor, para que a gente tenha esse olhar de humanidade um com o outro. Então, se
eu passo pela dor, eu entendo a dor do outro. Mas para isso, eu tenho que me perdoar dos meus erros para poder perdoar outra pessoa também. E assim nós vamos evoluindo. Então pense nisso. Nada que você tenha feito não merece perdão. Tudo que a gente faz, que eu fiz de errado, tudo que tu fez de errado, é perdoável, mas começa por ti. Você perdoa que a tua vida vai para frente. Aí não tem nada mais que te segure. Muito bem lembrado, Lia, do ensinamento de Jesus. 70 vezes 7. A gente escuta, e às vezes, né? 70 vezes 7, que legal. Mas é 70 vezes 7 cada erro. Por isso que o perdão tem que ser eterno. Cada errinho, cada probleminha, cada situação que eu crio, cada... né? Tem que aprender a perdoar 70 vezes 7 e começa pela gente. Eu gosto muito de falar do ciclo do perdão. Porque é ali que começa tudo. Então, às vezes, nós estamos numa situação, vivenciando e fazendo coisas no dia a dia que nos parece correta. Eu estou fazendo correto. Dentro de mim, dentro da minha consciência, dentro do meu ensinamento, das minhas crenças, da minha cultura, eu estou fazendo certo. E às vezes, estou vitimando alguém. Estou criando situações que vai prejudicar uma pessoa, uma família, uma cidade, uma nação, enfim. Mas para mim está certo. Então, quando que começa o ciclo do perdão? Que tem 5 fases. Quando eu desperto a minha consciência. Quando eu percebo que aquilo que eu estou fazendo está errado. Por isso que a gente tem que fazer uma análise íntima. Eu não posso chegar a analisar a Lia ou a Isa, eu não posso fazer isso porque elas têm livre-arbítrio, como todos nós temos. Então a análise é de cada um. E no momento que eu consigo despertar a minha consciência e percebo, poxa, mas isso aqui é errado o que eu estou fazendo. Aí ligou o ciclo do perdão. Porque a segunda fase daí, quando eu percebo, não, isso aqui está errado, estou fazendo errado. Vem o se perdoar, que é o auto-perdão. Só que às vezes a pessoa não consegue sair da primeira fase, por quê? Que nem a Lia bem lembrou, ela fica presa na culpa. Fica com remorso. Nossa, mas eu estou fazendo isso há tanto tempo e não me percebi. E fiz mal a tantas pessoas, a minha família. E ela fica presa ali. E não consegue passar para o auto-perdão. E aí ela fica enclausurada. E ela fica presa naquilo que a gente falava do passado. E a vida passa. E vai passando as existências e ela fica presa ali. Então, quando a gente se percebe, desperta a consciência, e isso é um exercício de cada um, nós temos que avançar para o segundo ponto, que é o auto-perdão. E trabalhar isso, e lembrar disso, e se perdoar. É um processo. É um processo. E o terceiro ponto do ciclo do perdão é perdoar o outro. Porque às vezes nós somos vítimas também. E no momento que a gente consegue perdoar o outro, se libertar, não guardar mágoas ou rancor. Ah, mas ele não vai me perdoar, ele não quer, ele não aceita, ele não quer conversar comigo. Mas daí saiu do nosso controle. Por quê? Porque é o livre-arbítrio dele. Se ele vai viver o rancor, as mágoas, ou o sentimento de vingança, aí ele vai ter que ter o despertar de consciência dele. Nós estamos no terceiro ponto do ciclo do perdão. E aí avançamos para o quarto ponto. E aí já começamos a entrar já nas leis divinas, que é o reparar os nossos erros. O universo, ele nos propicia reparar aquele erro. E por último, o quinto ponto,
que é basicamente a reencarnação. Que Deus nos troca de lado daí. A gente vai experimentar aquilo que a gente fez pro outro. Poxa, mas aí pode ser um ciclo sem fim? Pode ser. Depende de nós. Já que a gente tem eternidade, vamos indo. Vamos indo. Só que a gente tem que lembrar que um ato bom apaga 1000 atos ruins. Então, no momento que a lei divina vai dizer assim, agora eu vou te trocar de lado. Não, mas espera, deixa eu pegar tua ficha aqui de débito e crédito. Mas tu fez bastante caridade, coisa boa com o coração, né? Fez todo esse... Não, então, desses 10.000 atos ruins aqui, nós vamos abaixar da tua conta 5.000. Então, o teu trocar de lado vai ser mais leve. Vai ser mais leve. Então, esses 5 pontos do ciclo do perdão, a gente tem que refletir e pensar todos os dias também. E começa com o despertar da consciência, e o segundo passo, que eu acho que é o mais difícil, é o auto-perdão. Porque às vezes a gente fica preso na culpa. E não consegue avançar para os outros. E aí, assim, a gente vai trabalhar um ponto. E vai lembrar, 70 vezes 7. Quando a gente resolve esse ponto, que a gente se percebe, vamos para o próximo ponto. Porque não pense que a gente só tem um erro para estar vivenciando essa experiência terrena aqui. A gente deve ter bastante coisa na bagagem. Então, quando falávamos antes de pensar no passado, sim, não ficar preso nele. Fazer no futuro o quê? O bem. Tudo tem que ter bem. Tem que ter amor, tem que ter dedicação. Por quê? Porque apagamos 1000 atos ruins. Então, se a gente tem uma dívida grande que nós não sabemos ainda, né? Porque está apagado um pouquinho da nossa mente atual, talvez a gente fazendo bem, chega lá e diz assim, puxa minha ficha aí agora. Opa! Então Deus na sabedoria dele, olha, a tua inversão de lado, que nós ia trocar pelo aquilo que tu fez, agora tu não vai mais precisar trocar. Tu já fez tanta coisa boa que tu apagou aquilo ali. Então veja a importância do auto-perdão. Porque sem nós passarmos esses ciclos, as coisas não acontecem. Não vão acontecer. A gente tem que ir superando isso aí e se preparando para o amanhã. E agora, para os nossos minutos finais, vou convidá-los para um desafio que, em poucas palavras, mas aquilo que realmente toca. Para o Gé, para a Lia, o que vocês diriam de mensagem, tanto para vocês internamente, quanto para nós que estamos escutando? Quais os motivos para ter fé na vida? O primeiro sentimento que vem. São vários os motivos para ter fé na vida. O mais importante de todos é que é um presente divino. Deus nos deu a vida e a nossa vida é eterna. Então, só por isso já vale tudo. E o Espiritismo também me ensinou que é muito mais fácil continuar do que desistir. Parece que é o contrário, parece que desistir é mais fácil. Mas pensem comigo e analisem tudo que a doutrina espírita nos ensina. É mais fácil continuar do que desistir. Então, se nós já estamos na caminhada, caminhamos. Por mais que apareçam pedras, buracos, barreiras, caminhamos. Nem se é um passinho por dia. Desistir nunca, gente. Porque aí vai zerar. A gente vai ter que voltar lá e começar tudo de novo. Então, se a gente está na caminhada, aguenta mais um pouco. Se hoje está muito difícil, pede, implora ajuda. Jesus, pelo amor de Deus, me ajuda. Jesus, traz uma luz. Jesus, faça com que eu ache o meu caminho, me ajuda, pelo amor de Deus. Se tiver que pedir 1000 vezes para Jesus, pede, que Ele vai abrir o teu caminho e a tua luz vai chegar. Isso é o mais certo. A gente tem que ter essa fé viva dentro de nós. E um pedido, então, especial que eu deixo, como eu já passei e passo por isso ainda várias vezes, tenho empatia com as pessoas que sofrem com as dores da alma. Tenho amor e respeito e carinho por aquelas pessoas que dizem
que não querem mais viver. Porque, na verdade, elas têm uma ferida profunda que não é aquela que aparece na pele, não é aquela visível. É uma ferida interna que dói e que sangra. E que quando uma pessoa diz, eu quero morrer, a minha vida não faz mais sentido, vocês não precisam dar um sermão para ela. E nem dizer, tu não tá valorizando a tua vida, porque tu tem tudo, tu tem saúde, tu tem isso, olha, a outra pessoa não tem nada e não quer morrer. Tá uma pessoa lá andando sem os braços e tá feliz e tu tá aqui com os dois braços e tu quer morrer. Isso termina com a pessoa. Não façam isso. A pessoa já tá mal. Se vocês querem ajudar uma pessoa que quer desistir da vida, abracem, olhem para ela e digam, eu te vejo, eu te enxergo, eu me conecto contigo. Dá um abraço, não precisa falar nada se não quiser. Diz, eu tô aqui contigo, pode chorar. Pode sofrer, eu tô aqui. Eu tô te olhando, eu tô te vendo. Só isso. Só isso chega. Porque no momento que a gente se conecta com alguém de novo, a nossa vida volta. A espiritualidade volta. E aquela força interna, ela volta lá de dentro. Só isso. Não precisa mais nada. Então, eu peço isso para vocês, neste mundo onde muitas pessoas estão desistindo da vida, se suicidando. Não é mais só adultos, hoje são jovens, são crianças. Eles precisam de amor, de olhar e de conexão. Agradecendo muito a atenção de vocês, o acolhimento dessa casa, o amor que vocês dedicam por nós sempre. Muito obrigada. Para mim fez um bem enorme estar aqui com vocês esta noite. Emocionei com a tua fala, Lia. Esse chamado, né? Essa parte humana, porque somos seres sociais e às vezes estamos tão vidrados em telas que esquecemos de levantar a cabeça e olhar para o lado. Às vezes o familiar do nosso lado está clamando ajuda. Então, resumindo essa fala da Lia perfeita, a gente tem que acolher as pessoas e às vezes temos que ser acolhidos. Passamos mais tempo vidrado em rede social e conversando, às vezes, com um familiar, um filho, mãe, amigo. Por isso tão importantes as rodas de conversa. Por isso tão importante vir visitar vocês. Isso renova a alma. E aqui é o único lugar que a gente chega, assim, que recebe o abraço fraterno mais gostoso que tem por aí. E eu tenho andado bastante. Tenho andado bastante em vários centros espíritas. Mas aqui a recepção sempre é igual. Calorosa, amorosa. Isso a gente renova a alma. E talvez falte isso. Talvez falte isso. Você sabe que tem um dado científico que a ocitocina se libera a partir de 20 segundos de um abraço. Então quando a gente vai se despedir de alguém em casa, eu tô indo trabalhar, não dê um beijo simples ou um tchau. Abraço por 20 segundos. O dia daquela pessoa vai mudar. Porque vai liberar esse hormônio. 20 segundos. Não é nada. Mas muda a vida da pessoa. Por isso que a gente chega aqui com aqueles 20 segundos de abraço, a gente se renova. Então esse acolhimento, esse despertar, esse olhar para o outro que nos está faltando hoje. E talvez a gente vive tão atribulado de um lado para o outro, se batendo de um lado para o outro, que não percebe nem nós nem o outro. E aí fica angustiado. E nunca se tomou tanto remédio para depressão, para angústia, para tudo que é isso, né? Como hoje. Mas por quê? A gente não consegue olhar para o outro. Então esse despertar, esse pedido que a Lia fez aqui, bem profundo, bem emocionante, serve para todos nós. Então, respondendo a tua pergunta, né, Isa, eu acho que é a vida. É a vida, né, o motivo principal. E o tema da noite, né, fé na vida. Nós temos que entender que fizemos parte de um todo maior. Nós estamos perdidos. Muitas vezes a gente pensa, pô, mas eu moro aqui em Barão do Cotegipe, não sou nada. Não, gente, a gente é tudo. A gente é tudo. Porque Deus está em tudo e nós estamos em Deus. Então, no momento
que a gente pensa e ergue a cabeça e enxerga, tudo isso, nós fizemos parte disso. E nós somos co-criadores em plano menor hoje. Porque estamos aqui ainda, uma evolução, entendendo o que é auto-perdão ainda, tentando evoluir um pouquinho por dia, construindo o nosso amanhã, né? Entendendo que a gente tem que aproveitar os ensinamentos do passado, mas deixar o passado lá. Estamos ainda num caminhar. E aí a gente sobe um pouquinho do degrau, vai para o nosso irmão maior, Jesus Cristo, que já é um co-criador em plano maior. Ele já consegue fazer coisas incríveis. Porque ele já alcançou a perfeição, ele está pertinho de Deus já. E Deus, nessa criação toda, nos envolveu. Então como é que a gente vai se sentir desamparado? Como é que vai sentir? Se a gente faz parte do todo. No momento que eu me isolo, eu vou ter um reflexo na Lia, um reflexo na Isa, um reflexo no Paulo, no Leandro. A minha atitude tem reflexo em tudo. Porque a gente está conectado com tudo. Se Deus está em tudo, nós estamos em Deus. Qualquer atitude minha, qualquer coisa, até a inércia, ficar parado, quieto, tem consequências em tudo. É por isso que a gente tem que olhar para o outro. E o Setembro Amarelo, ele chama para isso. Ele é uma campanha para isso. Eu descobri também que tem o Setembro Vermelho. Eu também não sabia, recebi um postzinho, que é uma campanha para cuidar do coração. Então veja, coração, nosso órgão físico, ele fica bombando, claro. Importante para a vida, óbvio. Mas aqui está o sentimento. Então veja como as coisas se conectam, estão interligadas. Então tem o Setembro Amarelo e o Setembro Vermelho. E eles estão conectados. Então esse sentimento, esse amor, esse fraternal que a gente tem, que vai despertar do coração no Setembro Vermelho, que possa se envolver no Setembro Amarelo também, e a gente possa abraçar mais, sorrir mais, amar mais, nos conhecer mais. Um pouquinho de cada vez, pessoal. Só um pouquinho de cada vez. Quando vê a gente, nossa, olha quanto eu já fui para frente. Ai, muito bom. Também quero agradecer a oportunidade mais uma vez. Fiquei muito feliz de estar aqui. Abraçados por todos. Esperamos novos encontros assim, Paulo, equipe espiritual. Estamos sempre à disposição. E sintam-se todos um abraço bem apertado. Muito boa noite e obrigado. Então, encerramos a nossa roda de conversa e passamos para vocês agora. Muito obrigada.